Vamos começar a nossa quinta aula sobre cultura organizacional, com base no quê? Pensamento sistêmico complexo. Eu sou José Rodolfo Grou, estou aqui com vocês nesse curso maravilhoso sobre cultura. E nessa altura do campeonato eu tenho certeza que você já tem muita informação e já está olhando a cultura de uma maneira muito diferente daquilo que talvez você conheça ou aprendeu sobre cultura organizacional. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os transmissores da cultura organizacional. E olha, é tão importante a gente cuidar desses transmissores, porque os transmissores são os grandes comunicadores da nossa cultura. E é justamente isso que a gente vai olhar nesse encontro. Então, vamos olhar qual que é o primeiro transmissor que nós temos que nos atentar da nossa cultura? Olha só. Está aí na tela para vocês. Primeiro transmissor que a gente tem que cuidar é os nossos símbolos. Quais são os símbolos que você tem na sua empresa que comunica a sua cultura organizacional? E símbolos, eu vou dar alguns exemplos, tá? Pode ser que você, na sua empresa, tenha ou venha a ter um quadro mostrando as fotos da tua empresa desde quando ela começou até o momento atual. Pode ser que você tenha quadros das premiações que essa empresa teve. Pode ser que você tenha troféus de campeonatos, de projetos que essa empresa participou. Pode ser que você tenha plantas dentro dessa organização, caso você queira transmitir dentro dessa cultura a importância da vida, do estar aterrado, do foco, da força, da conexão, do verde, da sustentabilidade. Pode ser que aconteça como nós temos lá dentro da Trianon. Você tenha na sua empresa, ou venha ter numa empresa que você vai trabalhar, cristais. Justamente para quê? Porque dentro daquilo que eu estudo, eu acredito no processo do quê? De limpeza e de equilíbrio das energias que nós temos no campo da organização. Pode ser que você acenda incenso ou não. Pode ser que dentro da tua empresa tenha uma Bíblia, assim como tem na minha também. Então, são símbolos que comunicam a fé, religiosidade ou conquistas, conhecimento, status positivo dessa empresa. Então, nós precisamos entender quais símbolos tem ou quais símbolos são necessários ter para que nós possamos comunicar a cultura dessa empresa. Quer uma dica? Escreva que símbolos que você reconhece na sua empresa e como esses símbolos comunicam a cultura da sua organização. Se você é empresário, se você é empreendedor, se você é RH ou líder, começa a fazer essa associação desses símbolos com aquilo que é dito, vivenciado, com aquilo que quer ser trabalhado no sentimento de pertença das pessoas. Na nossa empresa, nós temos um pote, que é o pote da gratidão. Então, nós estimulamos as pessoas a escrever por que elas são gratas. Ao dia, à jornada, aos desafios. Então, são símbolos que fazem parte da nossa empresa. Existem empresas que eu conheço que têm como símbolos as cadeiras. As cadeiras fazem parte de símbolos. Diretores têm uma cadeira num formato, gerente no outro formato, líderes no outro formato e assim sucessivamente. Tem empresas que eu conheço que os símbolos estão nas mesas, ou seja, a simbologia faz parte da nossa vida no dia a dia e também faz parte da clarificação, da identificação da cultura organizacional. Então, os símbolos é um dos transmissores da cultura. Segundo ponto, segunda característica que a gente precisa entender, que influencia na transmissão da cultura, são as histórias. Ou as histórias, por isso que tem a prática do storytelling. Que histórias existem dentro da sua empresa? Que histórias tem na sua organização que você pode comunicar sem aumentar o caos, mas que você pode levar ao conhecimento das pessoas? Na jornada do empreendedor, do empresário, tem tanta história de superação, de vencimento de desafio, às vezes de abdicação. E eu acho muito importante, eu tenho certeza que é muito importante RHs, líderes ou o próprio empresário e empreendedor comunicar essas histórias. Não no sentido de pena, de dó, não, mas no sentido de força, fé, sonho, superação. Que histórias que existem dentro da sua empresa que não são comunicadas, mas podem ser comunicadas para demonstrar essa cultura,
para demonstrar toda essa ancestralidade, para demonstrar toda essa sabedoria, toda essa força, toda essa inteligência que talvez exista no campo sistêmico dessa empresa. Há alguns anos atrás, eu atendi uma grande empresa da área de agronegócios no Brasil e que o seu fundador, na época, estava com mais de 100 anos e ele contava as histórias desde a fundação da empresa. Então, em materiais, em vídeos, nas palestras, em cartilhas. Ou seja, olha o quanto a gente pode utilizar, né, das histórias para aculturar as pessoas e para fortalecer a cultura da nossa organização. Terceiro transmissor, que é muito importante eu trazer aqui para vocês, para a gente olhar e ver se a gente já utiliza ou pode utilizar para transmitir a cultura da nossa empresa. As linguagens especiais. Mas o que seriam essas linguagens especiais? Pode ser estourar uma bombinha dentro do escritório, quando o resultado está próximo de ser atingido, ou rojões. Tudo bem que tem questões, né, que dependendo da cultura, as pessoas podem se sentir agredidas, mas eu já trabalhei numa empresa que o nosso CEO fazia isso. Ou outra linguagem especial, você ter a meta lá no banheiro. Ou seja, a meta que tem que ser entregue está lá estampada no banheiro. Ou às vezes você ganhar de presente uma calcinha, uma cueca que tem a meta da empresa. Ou seja, essas linguagens especiais eu estou falando, né, com muito carinho, que tem como prática dentro da cultura lá da Gazin. Então, eu sempre falo muitas coisas da Gazin porque é uma empresa que agregou muito comigo. Quais símbolos ou quais linguagens especiais você pode trazer ou pode falar dentro da estrutura da sua empresa? Rituais de oração, todo início da manhã ou toda segunda-feira. Rituais onde você compartilha crenças e narrativas sobre saúde espiritual, saúde mental. Quais linguagens especiais você pode criar dentro do contexto da sua empresa? Esse é um ponto importantíssimo e que muitos profissionais deixam passar desapercebido, mas que vai trabalhando no quê? No inconsciente do seu colaborador. Outro ponto de transmissor de cultura, né? Cerimônias e eventos. Como que essas cerimônias acontecem dentro da sua empresa? Como esses eventos acontecem? Qual grandeza que existe na comunicação e no reconhecimento dessas cerimônias, desses eventos para a sua equipe? Elas são convidadas a fazer parte, elas sabem do que está acontecendo. Que tipo de evento que você pode criar dentro de um calendário anual para todo mundo saber que tal dia, tal época vai acontecer isso dentro da sua organização e por que está acontecendo? Então, os eventos, né, as cerimônias que a gente tem, desde reunião, comunica muito a cultura da sua empresa. Eu trabalhei numa organização que as reuniões elas eram feitas sempre de pé. O que uma reunião com gestores de pé comunica? Agilidade, rapidez, foco e objetividade. Em geral é isso. Isso se comunicava com a cultura da empresa? Totalmente. Então é entender, de novo, que as cerimônias e os eventos que tem ou que você pode criar, elas vão comunicar da sua cultura. Vou dar um outro exemplo para vocês. Dentro das minhas crenças pessoais, eu faço sempre a utilização de medicinas xamânicas para o meu processo de desenvolvimento, para o meu processo de evolução espiritual, ok? Consagrar ayahuasca, rapé, sananga. E todas as vezes que eu chego de um ritual de consagração, na segunda-feira, eu falo para a minha equipe o que eu vi, o que eu senti, o que aconteceu. Com qual foco? Foco de fazer com que, acima do intelecto, essa equipe ela possa olhar a sua espiritualidade, independentemente de qual seja a religião. Eu não quero que as pessoas saiam aí fazendo utilização das medicinas xamânicas se elas não acreditarem, se elas não estiverem prontas. Mas dentro da cultura da minha empresa, a espiritualidade ela é algo inquestionável, independentemente de qual seja a religião. Já tive pessoas ateus que trabalhou na minha empresa, que respeitava, a gente sempre respeitava as pessoas, mas os nossos rituais eles aconteciam. Então, entender isso faz com que a gente possa ter clareza ao contratar uma pessoa e falar, olha, aqui nós funcionamos dessa maneira, funciona para você desse jeito? Além das cerimônias e eventos, quais frases definindo missão? Quais frases também a visão da sua organização
você utiliza, como você comunica essas frases, aonde você comunica essas frases. Né? A gente chama de ideologia organizacional. E é nessa etapa da construção da cultura que nós criamos as frases de ideologia. Missão, visão e valores dentro de um plano estratégico mais linear, tradicional. E quando a gente está criando projetos empresariais de empresas exponenciais, a gente fala de PTM, Propósito Transformador Massivo. Mas independentemente de qual seja a metodologia que você vai utilizar para construir o seu negócio, é importante definir, ok? Construir e comunicar essa ideologia. E através de quais meios, de qual maneira, qual entonação de voz, seja uma voz dita, escrita ou atendimento telefônico ou via chat, enfim, você utiliza. Olha a congruência e divergência. Se eu tenho como valor humanização e atendimento humanizado, eu vou colocar ferramentas tecnológicas para atender as pessoas. Então, nós precisamos olhar isso. Não significa que eu não posso trabalhar com um atendimento híbrido, que é o que eu acredito, ok? Num primeiro nível, ferramentas tecnológicas e depois humanizado, com pessoas, né? Mas como que eu entendo isso a nível de cultura, como eu construo isso, como que eu alinho isso com o processo, como eu comunico? Pensamento sistêmico complexo, ok? Então, além das mensagens, a gente tem também o quê? Processos de definição de mudança da organização. Como eu comunico? Porque quando a empresa ela muda e ela não comunica, pode ser que eu deixe pessoas nas páginas anteriores. E o nosso grande desafio é trazer as pessoas para o quê? Para a página atual. Então, como que eu comunico essas mudanças? De que maneira que elas são vistas? Se eu tenho na minha equipe pessoas que têm grau de maturidade baixo, que não têm esse respeito, essa deferência, né, em relação à própria hierarquia da organização, a pessoa pode achar o quê? Essa empresa nada certo, tudo muda, mas ao contrário, é uma empresa tão inovadora, adaptativa, que ela consegue pegar tudo que acontece no mercado e já vai trazendo para a sua realidade. Mas a maneira que você comunica ou não comunica pode gerar uma percepção em quem faz parte desse contexto. E finalizando, né, código de ética, código de conduta, rituais de onboard, outros rituais de integração, maneira pela qual você mostra para o funcionário, colaborador, parceiro, como a tua empresa ganha dinheiro, perde dinheiro, principais indicadores financeiros, são N questões que a gente pode utilizar para entender como a gente transmite a cultura da nossa empresa. Uniformes, né, a cor do ambiente, as frases motivacionais, são muitas questões que a gente pode olhar e considerar em relação à maneira pela qual nós transmitimos a cultura dessa organização. O que é muito importante eu trazer para vocês no encerramento desse módulo? Entenda, de acordo com o negócio que você trabalha, entenda de acordo com o perfil do seu cliente externo, entenda de acordo com o perfil do seu cliente interno e de acordo com a cultura que você já conhece da sua organização, quais transmissores da cultura você precisa fortalecer para trabalhar pertencimento com quem faz parte desse time interno e quais transmissores da cultura organizacional você pode trabalhar fortalecimento para se comunicar com os clientes externos. Último exemplo. É tanta exemplo que eu vou tendo aqui na cabeça que eu quero compartilhar todos, mas eu sei que não dá. Há alguns meses atrás eu estava num board, né, com vários empresários. Uma empresária que é herdeira e sucessora da avó contou a história da empresa. Uma empresa que tem uma história ancestral linda, magnífica, de produto de cabelo, né, para mulheres. Mas ela informou do desafio de ter representantes, de ter pessoas adquirindo esse produto depois de um rebrand que a empresa passou. A hora que eu ouvi aquilo, eu respirei, eu senti e eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, o quanto que o teu mercado conhece essa história linda que você vai posicionar sobre o movimento que a sua avó começou essa empresa? Ela não sabe. Eu falei, mas por qual motivo que não sabem? Porque nós nunca nos atentamos a olhar isso como importante para a nossa estratégia. Eu falei para ela, se você aceita um presente, anota isso. Eu falei, primeiro de tudo, traga em vídeo, em representação simbólica, com pessoas, com narrativas, a história dessa avó. Trabalhe a superação dessa avó naquela época em que o mercado, se hoje tem tanto preconceito, imagine naquela época, essa avó sustentar uma família, empreender, vindo de uma classe social menos favorecida. Falei, quando você pode trabalhar não só a sua marca empregadora, você pode trabalhar o poder que tem
de experiência nesse produto que você vende, o quanto que você pode trabalhar empoderamento feminino, o quanto que você pode trabalhar o fortalecimento das pessoas que estão nessa classe social, que a tua avó participou, que fez parte, que hoje você não faz, porque você é uma herdeira. Ela é verdade, eu nunca pensei nisso. Falei, então são questões como essa que a gente tem que ter uma abertura muito ampla do campo para sentir aquilo que a empresa nos apresenta, mas também a gente precisa ter um olhar e um ouvir, né? Um olhar e um ouvir muito sem julgamento para entender o que essa pessoa tem que a gente pode transferir ou transformar em transmissores da cultura organizacional. Eu espero que possa ter feito sentido para vocês. Obrigado por estarmos juntos nesse encontro e eu espero vocês na próxima aula.